Meu nome é Lucas Corrêa, eu sou diretor do Instituto Liberdade e hoje nós vamos receber um convidado muito especial para falar sobre identitarismo moderno. Criado em 1986, o Instituto Liberdade tem como objetivo promover a pesquisa, a produção e a divulgação de bens educacionais e culturais que evidenciem as vantagens de uma sociedade livre, organizada com base nos princípios dos direitos individuais, de um governo limitado e representativo e no respeito à propriedade privada, aos contratos e à livre iniciativa. Vou apresentar o nosso convidado de hoje, então. Bacharel e mestre em filosofia pela URGS, doutor em filosofia pela USP, Eduardo Wolff é professor de filosofia antiga da Universidade de Brasília, professor do programa de pós-graduação em metafísica da UNB, pesquisador e vice-diretor da Cátedra Unesco Arcai de Filosofia e vice-diretor do Núcleo de Estudos Clássicos da UNB. Eduardo, prazer te receber aqui no IEL. Prazer é todo meu. E nós temos aqui alguns assuntos bem relevantes para o mundo contemporâneo, para a política, para a sociedade. E eu queria começar falando sobre a invenção da identidade, as lições para entender o identitarismo moderno. Professor, o projeto moderno e iluminista, ele prometia a universalidade. Nós seríamos todos cidadãos, humanos acima de tudo, com direitos universais. Essa promessa, com essa ascensão do identitarismo, ela falhou? O retorno às tribos identitárias é um sinal de esgotamento da universalidade que era característica do projeto liberal iluminista? Não, ótimo, Lucas. Assim, para começar a responder essa questão, eu acho que a gente deve fazer uma breve contextualização assim, para todo o público, né? Quer dizer, o que você descreveu como projeto iluminista, obviamente, tem várias nuances, né? Uma delas é, claro, como você muito bem disse, o fato de que o iluminismo apostava muito fortemente na ideia de uma certa universalidade. Tá? Essa universalidade tem que ser entendida em que termos? Do que se fala quando se fala em uma universalidade ali? Né? Os gregos têm um conceito universal, os filósofos medievais tinham um conceito de universalidade. Então, o que mudou? Tá? Então, entre as questões fundamentais assim, que você pode apontar como tendo uma mudança, estão as seguintes. Em primeiro lugar, o papel fundamental para a determinação do modo de vida dos indivíduos deixa de ser uma certa hierarquia rígida, naturalizada, quando não teologizada, e passa a ser uma autodeterminação, passa a ser autônomo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o lugar das pessoas numa certa estrutura social, o lugar das instituições num certo arranjo que uma determinada nação vai poder fazer, o papel que uma série de atividades que os indivíduos podem empreender, como a ciência, os negócios, tudo isso, até um determinado momento na história do desenvolvimento da cultura ocidental, e fundamentalmente na Europa, tudo isso estava, de algum modo, associado a lugares naturais. Eles ocupavam certos lugares naturais, tá certo? O que significa dizer que eles ocupavam lugares naturais? Significa dizer que havia uma maneira de justificar e de compreender, não tem nenhuma teoria conspiratória atrás disso, é simplesmente isso. É um modelo de compreensão do mundo. Você compreende o modo como as coisas estão com base numa espécie de naturalização desses lugares. E você compreende essa naturalização também porque muito fortemente havia uma influência de um tipo de argumento teológico transcendente, né? Então você tem uma espécie de ordem do mundo. Por que a natureza está a serviço do homem numa certa relação? Por que os seres humanos estão numa certa posição hierárquica em relação às demais entidades do mundo, inclusive o mundo natural? Por que as classes estão ordenadas mais ou menos de um certo modo? Você tem uma espécie assim de hierarquia naturalizada com esses temperos teológicos que eu estou descrevendo. O que o século XVI e o século XVII, sobretudo, aportam e que o XVIII escancara? O iluminismo nós normalmente associamos aos filósofos do século XVIII, aos pensadores do século XVIII, mas é uma trajetória que se inicia ainda com a Renascença,
ganha feições com o racionalismo inglês, o empirismo inglês do século XVII, e o século XVIII é, digamos assim, um momento em que a porta é arrebentada mesmo, é um momento em que a mudança e a ruptura com aquela tradição medieval, que tinha suas heranças antigas, se consolida. O que isso traz? Isso traz uma ruptura com essa compreensão hierárquica do mundo, e essa ruptura se dá fundamentalmente pela ideia de que a nossa capacidade racional, que para os gregos era universal, todos os seres humanos tinham, em graus diferentes de capacidades, de realizações, mas todos os seres humanos tinham. Mas essa capacidade da razão, ela passa a ser, agora, utilizada numa chave crítica. O que quer dizer essa chave crítica? É como se você dissesse que a razão deixa de funcionar apenas como a nossa faculdade como seres humanos capazes de compreender o mundo. Então, eu compreendo o mundo, leio nas estruturas que estão intrinsecamente inscritas no mundo o que o mundo é, e aí eu decifro esse mundo, eu consigo organizar. Eu posso agora fazer isso criticamente. Eu posso reordená-lo, se for o caso. Eu posso pensar de maneira analítica, decompor sistemas, reestruturar sistemas e teorias, e eu posso reestruturar, inclusive, modelos sociais, sistemas sociais. Essa capacidade, portanto, da razão, uma vez que ela é distribuída universalmente, uma vez que todos nós a temos, isso é universal, ela também passa agora a nos beneficiar disso que você, na sua apresentação, na sua formulação da questão, chamou e disse assim, bom, nós somos todos seres humanos e somos dotados de uma dignidade igual, por consequência. Isso é uma novidade, também de um desdobramento muito longo, a gente não precisa evocar toda a história, mas é uma novidade que se vale precisamente dessa ideia dessa universalidade da razão. Uma vez que eu tenho como reordenar as coisas criticamente, uma vez que eu posso reestruturar as coisas criticamente, uma vez que eu posso questionar o modo como a tradição legou um certo ordenamento social, uma certa instituição, uma certa prática, isso significa que agora a razão passa a ter um papel construtivo. Então agora existe uma tarefa de construção. Eu não vou apenas receber sem nenhuma formulação crítica uma prática herdada da tradição. Eu posso passá-la pelo crivo da razão e avaliar se aquele é o melhor modo de organizar uma determinada sociedade, de organizar uma determinada prática científica, comercial, econômica, o que seja. Muito bem. Nesse contexto, você tem uma espécie assim de, se vocês me permitirem a imagem, uma espécie assim de liberação de forças e de energias humanas, de natureza intelectual, de natureza científica, de variadas formas. E essa liberação significa, entre outras coisas, que precisamente com base nessa ideia de uma universalidade da nossa condição humana, nós somos todos seres humanos dotados de direitos universais que devem ser implementados a despeito dos pesos locais de tradição, etc. e tal. A liberação dessas energias novas também significou que este é o momento em que cada indivíduo passa a se compreender como sendo capaz de dar a si o seu destino e de dar a si a sua identidade, quem ele é. Isso não é uma coisa trivial. Se você olhar para o mundo antigo, para o mundo grego, para o mundo romano, se você olhar para o mundo medieval cristão, o que dá a identidade dos indivíduos? O que é constitutivo da identidade dos indivíduos? Para a gente não entrar em metafísica, em questões muito abstrusas, assim, para a gente ficar nesse terreno da história das ideias mais para a ética e para a política, eu não estou querendo saber, por exemplo, qual é a identidade, se vocês me permitirem, que faz a diferenciação deste copo d'água com aquele copo d'água, uma vez que eles são copos aparentemente iguais. Então, não vamos entrar nessa querela metafísica, assim, sobre o que nos diferencia como itens no mundo diferentes. Não é isso. O problema dos universais. Isso, exatamente. Não estamos falando disso. Mas eu digo o seguinte, dada a pletora, a variedade de indivíduos que existem no mundo, o que garante a identidade dos indivíduos? São, para usar uma expressão de um pensador chamado Michael Walzer, são identidades herdadas, não escolhidas. Quer dizer,
a família em que você nasce, o local em que você nasceu. Se você nascer no Rio Grande do Sul, é diferente de você nascer na Bahia, que é diferente de você nascer na Argentina, que é diferente de você nascer na França ou na Tanzânia. É tudo diferente. E cada um desses fatos não escolhidos do seu nascimento, tá? Cada um desses fatos será determinante para a constituição da sua identidade, será extremamente influente para a constituição de quem você é. Tá? Vai determinar a língua que você vai falar, o sotaque, as tradições que você vai reproduzir. Você não escolhe isso. Tá? Do mesmo modo, a família que vai criar você, as práticas religiosas, que também normalmente são herdadas até uma certa idade, tá? E o mundo só nos liberta para uma escolha livre de seguir ou não, ou de herdar ou não, ou de romper ou não, muito tardiamente, né? E o iluminismo tem um papel importante nisso. Então, a identidade dos indivíduos era basicamente uma identidade herdada de instituições que constituem o tecido social, a vida social. Tá? A vida cultural da sua localização geográfica, né? A polis em que você nasceu, o império a que você pertence ou não, pertencer à cristandade europeia, ou pertencer ao mundo muçulmano, ou pertencer ao mundo do norte da África. Isso é uma variedade, né, totalmente não escolhida. Mas isso tem efeitos de continuidade. Não é como se as pessoas simplesmente herdassem essas identidades de família, de religião, de língua, de localidade, e nunca pudessem fazer mais nada de si. Claro que as pessoas fazem coisas de si. Óbvio que um homem grego, uma mulher romana, um camponês medieval e um monarca, né, da França renascentista, é óbvio que tem graus variados de quanto o sujeito pode imprimir a sua marca de identidade e fazer as coisas do seu modo, quem eu sou, etc. e tal. Mas havia, né, sempre existiu. O que não havia? Uma grande mudança que eu gosto de registrar sempre a partir de um exemplo literário, histórico e literário. Tem uma peça do Shakespeare, do William Shakespeare, chamada Coriolano. Coriolano é uma peça menos conhecida, menos famosa, mas realmente eu recomendo muito que veja. Tem um filme também que é muito bem produzido, é relativamente recente, muito bom. Coriolano é baseada numa figura romana histórica real. Tá? Coriolano é uma figura notória do Senado romano, uma figura notória, né, das armas romanas, um soldado importante, né, um líder militar importante, e que é apresentado para a gente no Plutarco, nas vidas do Plutarco, como sendo também uma figura de uma soberba, né, uma espécie assim, de grande orgulho, né, por pertencer àquele mundo romano muito tradicional, via a plebe, obviamente, com muito desprezo, mas o Coriolano do Shakespeare, tá, obviamente, se distancia em vários momentos da figura histórica. Ele pega aquela trama do que acontece com ele vai ser injuriado pela plebe num momento em que o Senado vai começar a dar mais força ali para a plebe e tudo mais, e vai acabar, digamos assim, virando a casaca, vai se bandear para o lado justamente dos povos que ele derrotava nas campanhas romanas, né? Gente que queria invadir Roma e tal. Então, o Shakespeare pega essa figura histórica e faz uma grande tragédia. Na peça do Shakespeare tem um momento em que o Coriolano, então, traído pelos seus, expulso de Roma, para agradar a plebe, fazer uma composição política ali, para não deixar o Senado muito mal, se alia, então, com os antigos inimigos de Roma, e ele está às portas de Roma para invadir e devastar. E todo mundo sabe quão incrivelmente, ele é uma espécie de Aquiles, assim, né? Você sabe que ele vai vencer. Os romanos, então, imploram a esposa dele, a mãe dele, que vão com o filho dele pequeno, para pedir para que ele tenha piedade e não invada Roma e não destrua Roma. Na peça do Shakespeare, o Coriolano diz que aquilo não iria adiantar, que ele não iria ceder àqueles pedidos de evocação dos seus laços com Roma e com a família e com a esposa, e ele larga essa frase, tá? Que ele se sentia como um homem que é autor de si mesmo. Essa frase é extraordinária. Eu sou autor de mim mesmo. Eu me inventei. E isso, obviamente, não está no Plutarco e não está no Coriolano do mundo antigo, do mundo romano. Porque a ideia de um indivíduo que é autor de si mesmo, que se inventa, é inconcebível para um grego, para um romano da antiguidade. Tá?
Por mais que exista a ideia de querer marcar a sua diferença, a gente vê nos heróis gregos, a gente vê na mitologia, vê nos poemas, eles sabem a distinção entre ser o Aquiles e ser um guerreiro qualquer, ser o Ulisses e ser um outro cara qualquer. Óbvio que existem essas diferenças, mas a ideia de que você é autor de si mesmo é uma invenção moderna. Isso é uma marca da modernidade. Tá? E o Shakespeare lá está no finalzinho do século XVI, essa peça já é do século XVII, 1600. Então, assim, isso aí é um outro mundo. Isso é bem no final da carreira do Shakespeare. Tá? E é esta possibilidade de você ser autor de si mesmo e de ser, portanto, autônomo, que o iluminismo nos séculos XVII e XVIII, especialmente a partir de certos desdobramentos dessa concepção de que nós somos seres racionais, universalmente racionais, dotados de um crivo crítico que nos liberta da opressiva transmissão obrigatória das identidades passadas, tá? Que faz com que os indivíduos possam agora se pensar, peraí, quem eu sou? Eu quero dar a minha identidade. Tá? Agora eu posso fazer uma breve amarração para uma primeira etapa, pelo menos, de resposta para a sua questão, que é extremamente rica, que é a seguinte: a mesma modernidade que nos deu um senso de universalismo, os direitos são direitos universais e não apenas dos homens por oposição a mulheres, escravos e crianças. Os direitos são os direitos de todos e não apenas do francês ou do alemão ou do cristão por oposição, mas não. Todos os seres humanos, na medida em que são seres humanos, são dotados de uma dignidade igual, são seres racionais, capazes de compreender a razão que fundamenta os seus direitos. A mesma modernidade que está na linha de transmissão desta ideia, ela também nos lega a ideia de que nós somos capazes de construir identidades para nós mesmos. E nós passamos a nos interrogar sobre as nossas identidades de um modo como os antigos não faziam, os medievais não faziam. Essa busca de uma identidade, tá? O que nós vamos ser. Aí, o problema para o mundo contemporâneo é justamente que, se nós olharmos o projeto, se nós refletirmos sobre os autores, as obras, seus pensamentos, lá desse período da modernidade que a gente está discutindo aqui, 17, 18, séculos 16, 17, 18, digamos de Montaigne, Shakespeare até o Kant, mais ou menos, tá? E o início dos românticos ali. Essa ideia de que você pode se dar a sua própria identidade é uma espécie de ideia libertadora. Tá? Mas, assim como os livros, né, que uma vez publicados têm vida própria, as ideias também têm vida própria. Tá? E um dos elementos paradoxais disso é que justamente aquilo que pode funcionar como extremamente libertador pode funcionar também como uma espécie de novo aprisionamento. Tá? Quer dizer, a ideia de você apostar fortemente em pertencimentos identitários. Tá? De que modo isso acontece? Você pode ver, por exemplo, no próprio século XIX e início do século XX, o tipo de patologia que é o nacionalismo ufanista, que vai resultar, em última instância, nas grandes guerras, uma série de coisas. Esse elemento é um elemento de identidade. Tá? Pode ser pensado como um elemento de identidade. Eu me identifico a partir de uma ideia de nação. Tá? Mas também os elementos das identidades pessoais, das identidades individuais, geram tensões. Não são só estes, a nação, tal, porque esses também você pode dizer, mas isso é herdado e tal. Não, tem outros que geram. Se eu só consigo pensar a mim mesmo a partir das identidades que eu confiro a mim, a gente pode chegar no seguinte paroxismo: eu quero romper os vínculos com a sociedade em termos de determinação do que eu sou, eu me determino. Em alguns casos limites, eu posso querer romper até mesmo com a biologia. Eu não quero mais respeitar nem a biologia. Eu me determino o que eu sou, certo? Mas eu exijo que a sociedade reconheça-me como o que eu digo que eu sou e não como o que todos estão vendo que eu sou. Tá certo? E isso gera uma tensão, porque ao mesmo tempo que eu quero dizer assim, eu sou o que eu sou, não mexam comigo, eu não quero ficar numa boa e dizer o seguinte, eu também não vou mexer com vocês. Eu quero dizer assim, eu sou o que eu sou, a identidade que eu estou me dando, reconheçam-me como tal.
isso significa que a gente criou uma armadilha lá nas origens do desenvolvimento dessas ideias, que é, simultaneamente, eu quero reconhecimento social e pertencimento social e autonomia absoluta para a determinação da minha identidade. Então, eu não tenho mais como garantir o universalismo que o iluminismo me prometia, que a modernidade me prometia. Tá? Eu criei uma equação difícil de resolver. Tá? Eu acho que isso está na origem de algumas das tensões que a gente está vivendo. Eu não acho que houve uma simples traição de um ideal, não acho que não é uma boa descrição para a gente pensar isso. Algumas pessoas falam, sobretudo as pessoas de esquerda, que não são partidárias do identitarismo moderno, que é uma coisa que tem muita gente de esquerda que é contra o identitarismo. Elas tentam dizer o seguinte, é uma traição dos verdadeiros ideais universalistas, porque a esquerda é descendente do iluminismo e tal. Num certo nível, essa descrição é correta, é verdade, a esquerda é um produto, assim como o liberalismo digamos assim, é identificado com a história da modernidade. A esquerda também não surgiu na Tanzânia, não surgiu no Afeganistão. A esquerda é um produto da modernidade esclarecida europeia. Né? A esquerda socialista, essas variações todas, aí, né? O marxismo, essas coisas todas. Então, eles têm um ponto de razão, mas assim, não se trata de uma questão de uma traição de ideais. Se trata de uma tensão interna. Né? Você tem, ao mesmo tempo que você tem a ascensão de uma possibilidade de radical autonomia e de autoinvenção, de determinação da sua identidade, você tem também esse elemento de exigência do reconhecimento dos outros. Então você quer uma sociedade que reconheça você naqueles termos que você está colocando. Tá? Bom, só que isso gera um problema. Assim, quem é que diz que os outros têm que enxergar você daquele jeito? Por isso que muita gente lê essa história dos movimentos identitários como uma espécie de luta por reconhecimento. Eu quero ser reconhecido. E não como eu quero afirmar a minha identidade, apenas. Tá? É mais do que isso. Então essa é a tensão. O que sobra para o universalismo, para fechar? Eu acho que sobra bastante coisa. Eu acho que ainda é uma bandeira assim do tipo... Uma colina na qual ainda vale morrer, pela qual ainda vale morrer lá brigando para defendê-la. Né? Por quê? Porque ainda é uma agenda universal de reconhecimento da nossa humanidade igual, em que pesem todas as diferenças que nós possamos ter como membros de uma comunidade local, de uma etnia, ou partidários de uma determinada crença, né? Independente de todas essas questões, ainda é a nossa condição humana igual, que permite que a gente possa seguir avançando em conquistas que eu acho que são conquistas civilizatórias que ninguém discordaria de que são boas. Né? A saber, nós continuamos a achar que todos têm dignidade humana igual, que não é o fato de você ser de uma nacionalidade ou de uma crença religiosa ou de uma pigmentação de pele ou qualquer coisa do gênero que vai fazer com que você tenha mais ou menos dignidade humana, que você queira garantir as liberdades para todos os indivíduos, etc. Então, essas conquistas civilizatórias, elas não conseguem funcionar e elas não progridem se você retira o pressuposto de uma universalidade. Se você insiste na ideia de que isso, na verdade, essa universalidade é falsa, ela é uma invenção europeia para impor a sua agenda, que é uma crítica muito correta. Se você cair nesse cinismo, aí você não tem como dizer absolutamente uma vírgula de crítica, por exemplo, por um regime de mollahs lá que está chacinando mulheres e crianças. São outras práticas, não são as práticas europeias. Não fazem parte do cinismo da Europa de querer exportar os seus valores, mas a Europa também é ruim, olha o que eles fazem lá e tal, e aí você fica num cinismo já. Então ainda vale a pena você defender o universalismo, né? Mas isso não quer dizer que não gere tensões. A gente vive sempre com essas tensões das heranças conceituais, né, que nós herdamos. Né? Então, uma coisa que me parece, assim, que eu tiro assim, da tua fala, é que o identitarismo contemporâneo, apesar de ele dizer respeito a essa questão de tu voltar a identidades tribais, que a gente usa esse termo, ele não tem nada a ver com o que havia antes do iluminismo, antes dessas ideias modernas. Na verdade, ele surge de um caldo intelectual justamente que
está presente nas ideias iluministas, e talvez tenha uma interação com depois das ideias românticas. Enfim, é um problema realmente que não tem como ser entendido fora ou anteriormente a esse... Essa é a minha aposta, Lucas. Tá? Minha aposta interpretativa é essa, né? Então, só para contextualizar todo mundo, assim, que vai nos ouvir, mas assistir, uma descrição mais standard, uma descrição mais convencional seria mais ou menos a seguinte. Por volta da década de 50, de 1950, né, do século passado, precisamente em função do processo de descolonização, as antigas colônias de países como a Inglaterra, né, o Reino Unido, de países como a França, a própria Itália, esse processo de descolonização, no imediato contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial, faz com que a consciência sobre essa, digamos assim, esse aparente cinismo, não estou dizendo que é cinismo, né, mas aquilo que vai ser chamado de um cinismo da universalidade dos valores europeus, né, vem à tona, vai emergir de uma maneira muito, muito forte, muito aguda. Por quê? É o seguinte, muito bacana isso, né? Universalismo, os direitos universais dos seres humanos inteiros, do homem, né? Mas vocês mantêm colônias e tem uma distinção clara aqui entre quem é, né, da metrópole, quem está na colônia, entre quem foi escravizado por séculos e quem não foi, etc. E tal. Então, isso é um cinismo. Quem é civilizado, quem é o Quem é o selvagem. civilizado e quem é o bárbaro, né? E isso é importante que o público saiba, né? Essa consciência, ela não vem exclusivamente de fora, não é como se fosse assim, de repente você tem uma figura como o Gandhi, de repente você tem uma figura como, né, uma nova intelectualidade das antigas colônias africanas, né, muitos são nomes muito famosos, citados hoje, sobretudo na esquerda, Frantz Fanon, César Rémy, né, essas figuras francesas, e outros tantos, né, muitos, né, de colônia britânica. Edward Said. O Edward Said, que é um caso mais peculiar, assim, e bem mais recente, mas estou falando dos caras que assim, escreveram ou atuaram politicamente nos anos 40, 50, até antes, né, 40, 50, 60. Tá? Não é verdade que somente de nomes das antigas colônias tenha surgido essa crítica. Inclusive, a formação dessas pessoas, especialmente, o Gandhi é um caso à parte, mas especialmente dos mais intelectuais, aqueles que foram pensadores, publicaram, escreveram muito e tal, eles são produto da formação intelectual europeia. E, num certo sentido, são produto do exercício crítico. Tipicamente europeu e iluminista. Tá? Assim, numa certa tradição do iluminismo. E o que eles passam a fazer nós temos consciência de que nós podemos usar essas ferramentas conceituais para fazer uma crítica. Olha, eu vou denunciar o que há de hipocrisia, o que há de impostura num discurso que se apresenta como de uma universalidade, né, de um racionalismo, uma racionalidade universal, uma dignidade humana universal, mas que me negou essa dignidade humana por 3 séculos aqui para o meu povo, por 4 séculos. Então, tem uma lógica que é assim. E muitas dessas ferramentas conceituais que foram transmitidas pela formação, as antigas colônias tinham os mesmos tipos de faculdades, né? Tinham extensões das instituições europeias, etc. E tal. Muito dessas ferramentas vem diretamente de pensadores, especialmente franceses, né, desse período do pós-guerra, dos anos 50 e 60, que passam a considerar justamente que eu preciso rever a história da Europa e da sua história intelectual por esse ângulo ultracrítico, talvez até patologicamente crítico, né? A ponto de Jean-Paul Sartre, quando escreve sobre Fanon, né, dizer assim, que o coroamento de um processo civilizatório seria matar um europeu. Assim, matar um europeu é um gesto libertário, um gesto libertador, assim, né? Porque o europeu é a marca, né, da opressão, do colonialismo, da escravidão, etc. E tal. O Roger Scruton chamava de oicofobia. Exatamente. O conceito de oicofobia é ainda mais amplo, extremamente importante para compreender isso.
o Scruton tem toda a razão de dizer assim, isso é um fenômeno que tomou conta da Europa e as origens remontam, em parte, a esse contexto que a gente está descrevendo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos lembrar que essas pessoas foram armadas por intelectuais como essa geração, o momento em que o Sartre tem essa sua grande virada, dos anos 50 e 60, e depois pensadores como Michel Foucault, Jacques Derrida e outros tantos, mas Foucault, sobretudo, o Foucault não se via como uma figura muito pós-moderna, como as pessoas pensam, ele se via como um herdeiro do projeto iluminista. Ele acha o seguinte, o que eu estou fazendo? Eu estou usando da razão, estou me valendo das nossas capacidades intelectuais para ir descobrir as verdadeiras origens, o que ele chamava de fazer uma arqueologia do pensamento. Eu vou lá fazer uma espécie de genealogia. A instituição que eu vejo na superfície funcionando desse modo, eu quero agora fazer uma grande investigação e ver quais são suas verdadeiras origens, como é que ela se desdobrou, e o que é a aparência e o que é o verdadeiro funcionamento de mecanismo de poder que está por trás e tal. Então, esses pensadores da época do processo de descolonização, das libertações das antigas colônias, etc. e tal, eles trazem esse novo componente, esse novo elemento. Ou seja, há muito de impostura, há muito de cinismo no discurso intelectual civilizatório europeu. Por que isso é importante para entender o identitarismo? Porque dos anos 50 e 60 para frente, justamente depois dessa leva, no Ocidente, por influência desse pensamento francês que chega nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é processado muito rapidamente nas universidades, de maneira a gerar uma massa crítica relativamente forte, impressionante, passa a surgir a partir disso, nesse processo aqui, passa a surgir agora uma espécie de afirmação de diversas identidades que se contrapõem àquele ideal de uma universalidade. Então, aquela ideia de universalidade da modernidade e do racionalismo e do iluminismo passa a ser vista, não era universal. Isso é para homens brancos da tradição europeia, de uma certa inserção de classe, mas à exclusão de todos os demais, que se não se curvassem, não seriam nada. Começam a se criar os marcadores aí, né? Exatamente. Homem, mulher... Isso, e aí você branco, precisa dizer o preto. seguinte, esses diversos marcadores, como você está dizendo, de gênero, mulher, mas não apenas, o que essas teorias chamam de papéis de gênero. Então, aí entra a questão gay, entra a questão queer, que não é exatamente a mesma coisa. Aí, eu não domino muito esse vocabulário. Então, se eu disser bobagem, por favor, me desculpem. Mas enfim, todos esses múltiplos marcadores de gênero, então questões de raça, elas passam a ser reivindicadas por esses grupos como afirmações em oposição a algo que era visto como uma espécie de, isso foi um cinismo, uma impostura, isso foi feito apenas para nos dominar. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para tentar mostrar para vocês que quando a gente olha a história recente, apenas recente, você faz um cálculo assim, olha, vamos olhar aqui o que aconteceu nos últimos 70 anos, dos anos 50 para cá, dos anos 60 para cá. A lógica interna do desenvolvimento dos movimentos identitários, ela é uma lógica sobretudo norte-americana, ela é sobretudo americana, ela não é particularmente francesa, ela foi francesa na versão que os americanos deram daquela teoria. Tanto é que o Foucault não era um identitário, ele nem saberia compreender o que se estava falando nisso, Ele estava interessado em outras questões. Então foi uma lógica especificamente americana, em um contexto cultural em que processos de descolonização, afirmações de identidades diferentes por oposição ao branco europeu, e nos Estados Unidos o WASP, a figura do white, anglo-saxon, protestant, etc. e tal, contra esse mundo, serviram como um marcador político. Eu me contraponho a isso. Mas eu me contraponho a isso porque eu acredito verdadeiramente que eu estou fazendo uma espécie assim de desconstrução de algo que era falso. Era um discurso que era uma impostura. Então, se alguém fosse fazer uma apresentação da teoria standard, eu me coloquei no papel de uma espécie assim de um defensor disso. Ele diria, foi por isso que surgiram essas variadas tendências,
Nos anos 60, nos anos 70, isso é muito minoritário. A maior parte dos intelectuais de esquerda tinha flertado com essas coisas muito pontualmente, mas mais no sentido de, vamos avançar direitos dos gays, vamos avançar na causa dos direitos civis, nas questões raciais, porque eram problemas muito reais. O racismo nos Estados Unidos era uma coisa brutal, né, legalizada, era uma coisa criminosa. A posição e a condição das mulheres, assim, eu sempre gosto de dizer isso, assim, a gente pensa no liberalismo como esse grande bloco político da modernidade inteira, são séculos e tal. Pô, na França, uma mulher foi poder abrir uma conta corrente num banco sem ter autorização do marido na década de 60. Né? Foi só na década de 50 que a Inglaterra, um país civilizadíssimo, de costumes, né, normalmente liberais, só deixou de criminalizar, né, relações gays, relações homossexuais, só na década de 50. Então, assim, foram conquistas muito lentas. Então, naquele contexto, você poderia olhar assim, os intelectuais que estão embarcando nisso por causa da realidade. Quer dizer, é uma libertação, é você, né, reparar injustiças, etc. e tal. Mas raros eram militantes engajados numa lógica identitária. Por quê? Porque a grande narrativa de esquerda era uma narrativa universalista herdeira do dominismo, o marxismo. O marxismo é uma narrativa, né, no sentido descritivo, não estou acusando de nada, é só puramente descritivo. O marxismo tem uma teoria completa capaz de contar uma história do mundo, né, uma história de como as sociedades funcionam, as classes funcionam. Então, a esquerda ainda tinha uma expectativa, né, universalizante. Eu quero libertar as classes e as formas variadas de opressão num projeto de transformação da sociedade que vai gerar mais riquezas, porque eu acho que essa lógica é melhor do que aquela outra ali de gerar riquezas e de, né, estruturar as relações sociais e tal. Agora, o que acontece? Com a derrocada desse projeto, com a derrocada do projeto marxista, para onde é que sobrou de esquerda e espirrou? Para essas múltiplas posições identitárias. O que sobrou na retirada, no desaparecimento do marxismo. Claro, não quero dar um marcador local, mas nós estamos gravando em Porto Alegre, pequena Havana do Sul. Então tem bastiões, do nada você encontra neo-stalinistas, neo-maoístas, assim, mas enfim, é um exotismo, é um tempero, uma cor local exótica de Porto Alegre, assim, mas tem em todos os lugares, não é só aqui. Mas assim, com o desaparecimento do marxismo como grande narrativa, ordenador e estruturante da esquerda, essas múltiplas identidades assumem esse lugar muito facilmente. Tá? Então, o que tinha sido preparado, tá, por múltiplas forças, não tem um comitê central, não tem uma coordenação do movimento que está decidindo isso, mas o que tinha sido preparado naquele caldo cultural dos anos 50, 60, se torna agora a posição natural de quem está no campo progressista, especialmente nos Estados Unidos, e no campo mais do que progressista, muito radical de esquerda, nas universidades americanas, especialmente nos departamentos de humanidades. Como a influência desse mundo da universidade americana dos anos 60, 70, 80 é avassaladora, você pensa bem, estão formando os advogados que vão ocupar as posições nos grandes escritórios, estão formando os futuros advogados de direitos humanos, né, tem aquela formação de uma nova classe de governança mundial, que são os advogados de direito internacional. Né? Então tem muita coisa disso. Eles estão formando todas as figuras que vão para a mídia, e eles não vão para a mídia para fazer, sei lá, mídia ninja, eles estão formando quem vai para a CNN, quem vai para a BBC na Inglaterra, etc. e tal. Quer dizer, esta nova visão de mundo, naturalmente acaba sendo a nova visão de mundo também transmitida para múltiplos setores da sociedade. Né? Então, por isso que esse identitarismo é visto, não do modo como eu estava te apresentando antes, mas como assim, por que ele surgiu? Ele surgiu porque nós descobrimos que a Europa criou a ideia de racionalismo, universalismo dos seus direitos humanos, mas isso é tudo falso, é cínico, porque era apenas para ocultar o seu projeto de poder, fazer colonização, colonizar os antigos territórios como a África, a Ásia, a Oceania, a própria América Latina, e, portanto, na verdade, é uma reparação. Então, do lado tradicional de contar essa história, é assim que ela é contada. E mesmo algumas pessoas no campo progressista que são críticas ao identitarismo, como é o caso
do Yasha Monk, que é um alemão, social-democrata, alemão, de criação intelectual nos Estados Unidos, fez formação em Harvard com Michael Sandel, e atua na Johns Hopkins. Ele escreveu um livro, The Identity Trap, a armadilha da identidade, eu acho que saiu no Brasil assim, em que ele tenta recontar um pouco dessa história, ele coloca uns outros elementos, mas ele faz esse mesmo recorte. Só que em vez de dizer, como eu estou apresentando aqui a versão standard assim, e isto é bom, fizemos assim, ele, corretamente, a meu ver, diz o seguinte, olha, mas isso é errado. Nós abrimos mão de pressupostos universais, pressupostos mais generosos e conceitualmente mais rigorosos, que poderiam nos permitiriam igualmente fazer a crítica do colonialismo, fazer igualmente a crítica dos muitos crimes que foram cometidos nos processos históricos. A história da humanidade é uma história de guerras, de conquistas, etc. E tal. Você tem todo o direito de fazer a avaliação crítica disso. E, portanto, eles estão errados. Onde é que está a minha divergência agora? Por que eu contei uma história diferente? Porque eu quero tentar mostrar que, nas origens, esta tensão da identidade é mais complexa e remonta mais para trás, como você pegou ali, você falou, é um pouco da modernidade misturada assim, iluminista e tal, mas tem um pouco de elementos românticos e tal. Ela é mais antiga do que uma história que vai de descolonização, Foucault, Derrida, teoria francesa, universidades americanas, protestos nos anos 60. Resulta nos movimentos identitários, e daí tem essas afirmações todas. Eu não acho errada essa narrativa. Eu só acho que ela é incompleta. Ela é um retrato muito localizado. Se você amplia as tensões são de outra natureza. Você poderia resumidamente dizer o seguinte: nós não temos uma resposta definitiva. E é bom que não tenhamos, né? A sociedade precisa construir isso permanentemente. Não existe resposta definitiva para dizer qual é a receita para a relação entre liberdade e autonomia individual e pertencimento comunitário a uma certa coletividade, a um grupo comum. Por isso que eu disse lá no início, as identidades que nós tínhamos tradicionais são sempre identidades herdadas. O grande projeto iluminista é o projeto da modernidade, que o iluminismo leva ao máximo, mas graças à racionalidade humana, à autonomia e à liberdade, compreendidas do modo correto, nós podemos inventar a nossa própria identidade. Nós nos damos a nós mesmos a nossa identidade. Pois é. Qual é o problema? Se você levar isso ao limite, não tem vida em sociedade. Porque por mais que você queira fazer isso, eu acho notável que nós ainda tenhamos, reconheçamos valor nesse projeto. Você não deixa de nascer numa família, num certo lugar, numa certa relação social, etc. e tal. Vou dar só um exemplo para vocês. Tem um livro que eu recomendo, eu dei um curso recentemente sobre esse autor, eu gosto muito de um escritor americano chamado Philip Roth. O Philip Roth tem um livro chamado The Human Stain, A Marca Humana. Um grande livro, um grande livro. E esse livro conta a história, isso sem spoiler para ninguém, eu sei que ultimamente isso virou um problema, né? Os jovens... eu já estou na idade que eu posso me referir assim, eles, os jovens, né? Os jovens têm pânico de spoiler, mas antes era meio básico que você conhecia os plots gerais assim dos livros e dos filmes, né? Então, mas sem spoiler, tá? É a história de um sujeito que nos anos 40, passa por um processo que eles chamam de white passing. Ele vem de uma família negra, mas ele é um cara com uma pele muito clara, e por uma série de razões lá do plot do livro, ele, a partir de um determinado momento, ele rompe com a família e passa a se assumir em Nova York como se ele fosse um judeu. Por quê? Porque também tem a ver com questões de... Era mais fácil, cabelo assim, não sei o que lá, então o cara parece que vem lá, né? Um pouco semítico e tal, e constrói sua vida assim. E toda a história do livro é extraordinária porque ela justamente é a história de um cara que faz essa escolha de vida, vive como professor universitário, professor de classics, professor de estudos clássicos, Grécia, Roma e tal, até que na histeria dos anos 90, do politicamente correto, do identitarismo, etc. e tal, bem do seu início nos Estados Unidos, é acusado de racista, porque usa uma expressão, spooks, fantasma, mas na verdade espectro, mas na verdade era uma expressão que tinha uma conotação racista lá nos anos 50. Ele não está usando nesse sentido.
Mas a ironia do livro é assim, pô, esse cara... O livro começa assim, então eu tô contando só o início, né? E aí o cara, enfim, tem todo um conflito lá com isso. Dando aula sobre esse livro, recentemente, eu fiquei impressionado com uma das cenas. Eu fui reler, assim, muito sistematicamente, que é um autor que eu gosto muito. E lá pelas tantas, tem um momento em que ele está tomando a decisão dele, de que ele ia, de fato, romper com a família, nunca mais ia olhar para trás, ia se reinventar. Eu vou ser agora uma outra figura, eu vou ser outra coisa. Eu vou inventar um passado, eu vou inventar outros antepassados, vou mentir, vou fazer essas coisas. E isso vai me libertar para eu poder viver a vida que eu quero, que não é a desta comunidade, com estes laços aqui, com esta família aqui. E ele está tendo a última conversa com a mãe dele. O cara tem uma família impecável, foi tratado impecavelmente, ama a família. Mas ele sabe que se ele ficar ali, ele não vai poder fazer as outras coisas que ele quer. E a mãe começa a descrever, então, assim, quer dizer que você nunca mais vai me ver. Quer dizer que você nunca mais vai ver o seu irmão, você nunca mais vai dizer pra gente que nos ama. Eu já prevejo o futuro, ela começa a descrever. Eu prevejo você daqui a 5 anos me dizendo para ir esperar num bilhete qualquer para mim aqui, para eu ir esperar num domingo pela manhã na Grand Central, que você vai passar com os seus filhos, que eu nunca vou conhecer, os meus netos, e você vai me dar de presente poder vê-los simplesmente passando com vocês. E eu, como sou sua mãe, eu irei. E você nem olhará para mim. Uma cena assim, absurdamente destruidora. E aí eu estava dando aula desse curso, eu pensei o seguinte, olha, a ideia de que nós podemos nos libertar integralmente de qualquer identidade herdada, se levada às últimas consequências, chega a esse tipo de coisa. Você tem que ser capaz de fazer isso. E a nossa intuição diz o seguinte, mas é claro que não. Nós sabemos, relações familiares podem ser difíceis, às vezes muito duras, penosas. Relações locais podem ser assim também. Você não quer ser daquele país, ou daquele estado, ou daquela cidade, você quer mudar, quer fazer coisa. Você nunca deixa de ser aquilo que você herdou. Você entende? Então, o sonho, o projeto da autonomia absoluta é uma quimera, é uma fantasia. Você nunca vai deixar de ser filho de quem você é, irmão de quem você é, nascido de onde você nasceu. E geralmente faz a pessoa buscar outra identidade. Exatamente, No caso bem do diferente. personagem aí, identidade dos judeus. Exatamente. O Roth diz numas entrevistas, ele diz assim, eu escolhi porque era o que seria factível para ele, no sentido de fenótipo, no sentido do cabelo, né? Ele cria de maneira muito convincente para a ficção, ele cria boas desculpas para que o cara tenha escolhido aquilo, não é simplesmente, eu quero ser judeu. É também o fato de que, era o que estava à disposição para ele no convívio dele ali em Nova York, nos anos, né, em que está se passando a história e tudo mais, e fenotipicamente era convincente. Mas tem isso. Tudo isso para resumir o meu ponto de novo e reiterar, desculpa, isso é meio professoral, é meio chato numa entrevista assim, mas para reiterar o ponto, o que eu quero dizer é as tensões geradas pelo projeto da modernidade. E quando eu falo em projeto, isso é muito importante, tá? Quando a gente fala em projeto da modernidade, não significa que um grupo de intelectuais, cientistas ou estadistas sentaram numa sala aqui, numa mesa redonda e começaram a discutir para onde o mundo vai. Quer dizer, é a ideia de que assim, a sociedade se encaminha a partir das suas múltiplas figuras, dos seus múltiplos atores, tem certas direções que são predominantes, que acabam gerando a tendência. Mais um espírito do tempo. Exatamente. Né? Por mais que essa também seja uma expressão complicada, eu acho ela muito válida. Né? Quer dizer, as transformações no interior de uma determinada sociedade, que tem uma certa identidade, ela aponta para cá e não para lá e tal. Então, quando eu disse o projeto da modernidade, é isso. Quer dizer, o que é o desdobramento da ciência moderna, o que é o desdobramento da formação dos estados modernos, essas coisas todas. O projeto da modernidade, ele nos deixa com um problema nunca inteiramente resolvido. Nunca inteiramente resolvido. Qual é o problema? O problema é a grande libertação individual, aquilo que eu falei das grandes energias que foram liberadas, né? Essa grande libertação individual, das energias individuais, né? Que foi capaz de transformar o Ocidente do modo como transformou e que determina a vida como a gente vive ainda até hoje, né? Ela gera um impasse. O impasse é mais presença da comunidade, do coletivo e dos laços ou menos? Mais pertencimento ou mais autonomia? A ideia de que você tenha mais autonomia é indispensável para a gente entender, inclusive, o fato de que
certo sofrimento psíquico, certo sofrimento da alma humana mesmo, era razoavelmente compreendido porque você não podia deixar de sair daquele cercadinho. Você está cercado. Você tem que repetir o que a família está determinando. Você não pode casar com quem quer, porque isso faz parte de um procedimento, né, social muito mais complexo. Não é trivial que você vai tocar a vida do modo que você quer. Quer dizer, é óbvio que a gente olha para trás e pensa assim, pô, isso aí devia gerar uma certa sofrimento. É claro, tem os historiadores do pensamento, da psiquiatria, da coisa, falam disso. A ilusão é achar que a outra solução ia resolver tudo. Olha o que tem se produzido de pesquisa séria hoje em dia sobre a angústia e o sofrimento das pessoas por não terem mais vínculos de pertencimento. Eu não pertenço mais a nada. Tá? E quando você olha especialmente para as gerações mais jovens, cujos... sem brincadeiras agora aqui, né? Eu não sou tão velho assim, mas enfim, quando você olha para as gerações mais jovens, essas chamadas de Z ou daí para baixo, até já tem, nem sei que letra do alfabeto estão agora, as relações de pertencimento são virtuais. Que tipo de possibilidade de vínculo, de laço é essa? Hã? Se você não é capaz... Daqui a pouco o cara está se identificando pelo jogo de videogame que desde criança ele joga e tal. Então, essa é a minha identidade, essa é a minha relação. Então, em suma, o projeto da modernidade nos deixou com uma tensão nunca de todo resolvida. Ele nos ofereceu a possibilidade de máxima autonomia e de liberdade individual. Tá? Isso se realizou em grande escala, em grande medida, né, em uma alta dose, mas isso gera um tipo de tensão que é: nenhuma sociedade pode se manter sem aquelas identidades herdadas, aquelas tradições que são continuadas. Qual é a equação a respeito disso? O que é curioso? O que é curioso é que a esquerda historicamente esteve associada a uma combinação de fatores que era a seguinte: a equação da esquerda tradicional marxista era, de um lado, nós queremos, sim, autonomia e liberdades, no sentido de que nós queremos libertar o povo, libertar a classe, fazer a revolução socialista, etc. e tal. Isso vai transformar o mundo. Né? Então, muita liberdade. Mas nós queremos isso para um projeto coletivista. Coletivista no sentido da economia e da identidade de classe, e essa identidade de classe dava uma nova identidade para quem você era. Tá? Então, ela estava nessa equação. O projeto liberal, no sentido agora não progressista, liberal no sentido amplo, que cobre todas as vertentes possíveis e imagináveis aqui, era mais ou menos o seguinte: nós queremos que o Estado, na sua estrutura administrativa, jurídica lá, não estou falando de empresas estatais, não estou falando de funcionários, não estou falando, queremos que a estrutura de organização da sociedade, que nós chamamos de Estado, nós queremos que ele se retire da determinação das vidas individuais. Isto é, como está na descrição, inclusive, do projeto do próprio Instituto Liberdade, e de outros institutos liberais aqui que a gente conhece, que é a máxima esfera de proteção dos direitos individuais, por contraste a um governo que eu quero que seja maximamente limitado. Então, eu quero limitar ao máximo o governo e garantir ao máximo espaço, um terreno individual. Esse é o projeto. Para isso, eu preciso de um Estado que seja maximamente neutro na determinação dos projetos de vida das pessoas. Como é que um Estado é maximamente neutro quanto ao projeto de vida das pessoas? Ele não pode ser contaminado por valores substantivos. Um Estado que seja integralmente religioso, as teologias árabes, essas coisas do gênero, um Estado que seja intrinsecamente comprometido com uma afirmação de uma concepção de vida. A boa vida é aquela em que você vai ser o quê? Você tem que ter cabelo azul, 7 piercings na orelha e fazer 18 tatuagens e enfim, experimentar 15 gêneros ao longo de 2 meses. Né? Ou então, não, você tem que ser o empresário, né, de terno e gravata. O Estado não pode determinar essas coisas. As pessoas têm que escolher fazer essas coisas por conta própria. Essa era a grande promessa. Uma vez que o Estado não intervenha, eu caricaturei, todo mundo percebeu isso, mas assim, uma vez que o Estado não decide que as escolhas substantivas que os indivíduos têm para fazer quanto a qual é a boa vida humana, o que vai fazer com que você se realize como um ser humano, você tem liberdade para se dar a sua identidade e ainda pertence a uma mesma sociedade comum. Tá certo?
Esse era o projeto liberal. Por isso que eu acho que ele era um projeto digno de ser permanentemente resgatado e, né, defendido contra as acusações, né, de que o seu universalismo era falso. Eu acho que isso aqui está certo. Por que eu digo que ele gerou uma tensão insolúvel? Você tem que sempre ir fazendo ajustes. É tipo uma máquina que você nunca vai estar com ela 100% funcionando. Você vai ter que estar sempre fazendo ajustes. Porque quando você força demais a mão num lado, né, você implode o outro. Quer dizer, se você leva a uma atomização radical da vida social, a tal ponto que os laços de pertencimento são tais que as pessoas sequer se reconhecem como parte de algo comum, a vida social tá inviabilizada. E aí você tem esses assim, blocos de identidade extremamente rígidos, se acusando e em conflito, e as pessoas querendo dizer, não, você tem que me reconhecer assim, e eu só vejo você nessa outra caixinha aqui. E o outro, não, eu sou assim, eu sou assado. Então, você entende? Essa é a receita que eu acho que escapa aos intérpretes críticos e entusiastas do identitarismo contemporâneo. Se você recua só até os anos 50, 60, fala de Foucault, fala de Derrida, da Critical Race Theory, né, nas suas origens, lá, a teoria crítica da raça, e diz, esse é o receituário que resultou no identitarismo, que é o que o Yashamon faz, a Susan Neiman faz, né? Debati isso com ela, inclusive, uma marxista bem esclarecida, assim, foi interessante. Se você faz essa receita só, você não entende que o problema é muito mais complexo. E é um problema para o qual o máximo que uma pessoa honesta intelectualmente pode fazer é, digamos assim, deixar uma nota. O que eu quero fazer é o seguinte, eu vou deixar uma nota do tipo, atenção, repare que o que está em jogo são essas coisas aqui. A receita vai ser sempre reformulada à medida que as coisas vão evoluindo. Tá? Bom, professor, tem muitas questões aí que eu sou foram um péssimo abertas. entrevistado, porque a única coisa que eu sei fazer na vida é dar aula. Então, quem me faz uma pergunta, eu não dou uma resposta de 2 minutos, eu falo meia hora, eu peço desculpas por isso. Uma coisa que é interessante assim na tua fala, quando tu falou das universidades, de como o identitarismo ele acabou tomando conta, né, do pensamento de esquerda. E uma coisa que eu tenho visto muito é que os críticos de uma esquerda mais tradicional, um marxismo mais tradicional, eles olham para essas várias questões relacionadas às identidades, né, que foram surgindo, e várias teorias, né, uma sobre a raça, uma sobre gênero, uma sobre... Né, isso foi dominando o ambiente intelectual da academia. Eles olham isso e falam que essa esquerda parece que ela esqueceu da parte econômica. Uhum. E mais do que isso, talvez ela tenha sido assimilada pelo capitalismo e criado vários mercados de identidades, né? Então, a crítica é mais que essa esquerda ela é meio que um produto do capitalismo, né? Ela foi uma assimilada pelo capitalismo e se criou vários mercados ali, vários ativistas, vários intelectuais, várias aquelas questões assim relacionadas à equidade, né? Como isso surge demandas na sociedade sobre isso e as pessoas vão criando empregos em relação a isso. Então essa seria uma crítica da esquerda tradicional, né? Mas além disso aí, uma outra coisa que eu queria, talvez um pouco mais, uma questão assim um pouco mais polêmica para a gente encerrar, tem uma hora ali que tu falou de respostas definitivas, né? Que como é importante que não existam as respostas definitivas, que a gente possa discutir sobre isso e nunca vai chegar numa resposta definitiva. Me parece que essa ideia de que a gente não chega a respostas definitivas, ela é muito própria de um tipo de pensamento pluralista, aberto, epistemologicamente. Mas o que eu tenho notado, assim, em várias áreas, e muito em áreas intelectuais, assim, da academia, com essas teorias novas, né, sobre raça, sobre gênero, é que existe uma resistência muito grande a qualquer crítica. Então, me parece que muitas vezes essa ideia de que não há respostas definitivas, eles não partilham. Muitas das pessoas que se aprofundam no debate identitário, eles não partilham dessa ideia de que a gente não chega a respostas definitivas. Sim.
Eles, Sim. pelo contrário, eles acham que existem respostas que não podem mais ser questionadas. Uhum. Então, para pegar um exemplo concreto, recente, tem uma estudante que estava fazendo mestrado, não lembro agora qual universidade, a Beatriz Bueno. No Rio de Janeiro. Uhum. E ela, o estudo dela, a pesquisa dela, Sobre é mestiçagem. sobre mestiçagem e o que ela chama de paroditude. Uhum. Né? Só que isso entrou, que basicamente assim, é a tentativa de reconhecer a experiência dos mestiços no Brasil, um país extremamente mestiço, Uhum. como uma experiência específica, que não se que ela não se reduz à experiência da negritude, Uhum. né, a experiência dos pretos, ela é outro tipo de experiência. Uhum. E nem, obviamente, não se reduz à experiência dos brancos. Simplesmente por querer fazer essa pesquisa, ela recebeu uma grande resistência do Ameaças ambiente, de morte, ameaça de tudo, morte, sim, do sim, ambiente sim. acadêmico, É. e que chegou num ponto assim em que ela foi expulsa do programa. Uhum. Ela foi expulsa do programa, ela não pode mais continuar fazendo essa pesquisa. Então, por isso que eu trago esse exemplo para ilustrar isso que eu falei, de que parece que existe dentro do ethos identitário, ou não existe, essa mesma tolerância intelectual que tu fala quando fala de nós não chegaremos a respostas definitivas, isso é bom e todo mundo concorda. Não, na verdade, me parece que não Sim. não há essa concordância. Então eu faço a provocação. Claro. Efetivamente, a ideia por trás da minha fala, né? Olha, isso aqui não tem uma solução final. Ela tem que ser compreendida da seguinte maneira, tá? Problemas de natureza científica são problemas que podem ter soluções finais, tá? Investigações empíricas são investigações que podem ter resultados finais definitivos, tá? Então, você quer fazer uma investigação científica de natureza empírica ou, eventualmente, sei lá, um pouco mais teórica, né, de física teórica, etc e tal. O problema que você quer agora é descobrir, sei lá, se a teoria das cordas é assim ou assado, você quer saber se a estrutura da matéria é X ou Y, é o modelo 1 ou o modelo 2. Essas investigações de natureza científica são investigações que podem, eu não disse que elas sempre têm, elas podem ter uma resolução final. Você entende? Modelos científicos podem ser substituídos à medida que você tem melhores aprimoramentos das coisas. A hora você achava que uma coisa era assim, você pensa, não, tem uma teoria que dá conta melhor das coisas. Não tem nenhuma dúvida disso, tá? Agora, as questões que dizem respeito ao universo, ao mundo do como viver juntos, isto é, as questões de política, tá? Questões que são eminentemente políticas, elas não me parecem ser questões que admitem respostas unívocas e definitivas, tá? Isso não quer dizer que a gente não tenha objetividade na política, não quer dizer que, por exemplo, não seja objetivamente melhor um sistema político que não mate e prenda arbitrariamente por oposição a um que prende, sabe? É óbvio, assim, não é isso. É dizer o seguinte, as grandes questões a respeito de como é que nós devemos viver a vida, como é que nós devemos nos organizar, etc. e tal, elas são questões em aberto perfeitamente porque o fechamento sempre vai ser impedido pelo fato de que a vida humana muda. Tá? Então você tem melhores soluções aqui, mas olha, daqui a pouco a sociedade mudou, a tecnologia avançou, os arranjos familiares mudaram. Tem muitas variáveis que sempre vão impedir um fechamento absoluto. Só que o reconhecimento, como você muito bem apontou, o reconhecimento de que as coisas são assim depende de uma atitude intelectual de dizer o seguinte: não é verdade que exista uma e uma única resposta e que essa resposta seja verdadeira e absolutamente verdadeira para qualquer questão que se apresente em matéria de vida moral, vida política. Tá certo? Nunca houve nenhuma doutrina intelectual, filosófica, teórica, política, que apostasse nisso, nem na antiguidade, nem no mundo grego, nem no mundo romano, nem na Idade Média, nem na Europa renascentista, nunca houve. Tá? Nem em outras culturas, nunca houve.
apenas a partir de um certo desdobramento do liberalismo político europeu dos séculos XVI e XVII. Tá? Um tipo de desdobramento do liberalismo foi precisamente esse tipo de ceticismo epistemológico. Ele diz o seguinte, olha, isso aqui não é matéria da nossa determinação. A gente não consegue determinar isso aqui. Ele tem uma abertura diferente aqui. Tá? A pessoa que eu acho que melhor expressou isso foi justamente um filósofo chamado Isaiah Berlin. Tá? E o Berlin, num ensaio dele chamado The Pursuit of the Ideal, a busca do ideal, ele diz o seguinte, olha, a história do pensamento, que eu vou buscar gregos, religiões inclusive fora da Europa e tal, a história do pensamento humano, ela é monológica. Tá? Ela está sempre na ideia de que é possível encontrar uma, e apenas uma, resposta verdadeira, e se houver mais de uma resposta verdadeira, elas precisam ser consistentemente e conjuntamente verdadeiras. Se mais de uma coisa for verdadeira, ela não pode anular a outra. Tá? Fazer parte de um harmônico sistema ali, para qualquer questão que se apresente. Isso faz parte de uma tradição intelectual, tá? Que remonta aos gregos e que é herdada do Ocidente. Se um problema se apresenta a nós, se uma dada investigação é realizada por nós, eu acredito que eu vou encontrar uma resposta verdadeira, que essa resposta verdadeira vai ser consistente com outras respostas igualmente verdadeiras, isso vai formar um sistema perfeitamente unificado. Tá? Somos capazes de achar as respostas. Isso, somos sempre capazes de achar essas respostas. Eu posso ter uma versão ultra obcecada por essa ideia lógica, como eu estou apresentando para vocês, sendo completamente ateu e sendo um cientificista duro. A ciência resolverá todas as questões. Pode ser. Os tech bros fazem isso agora com o tech. O que vai resolver todos os problemas da tecnologia. Beleza. Então, eu posso ter isso com o mercado. Pode ter. Eu posso ter uma visão que eu acho assim, não há nada que não vá ser resolvido por isso. Posso ter. O que essa tradição liberal aportou de novo? Ela aportou, nesse modo como o Isaiah Berlin assim a apresenta, um saudável ceticismo que não é relativismo e não é um pessimismo, nem nada, é o seguinte, é um saudável ceticismo de dizer o seguinte, relativamente ao mundo da política especialmente, né, da vida moral e da vida política, tá? Muitas coisas podem ser boas ou verdadeiras e ainda assim não se harmonizarem. E você tem que fazer escolhas. Múltiplas coisas podem ser consideradas igualmente boas por grupos diferentes, às vezes pela mesma pessoa. Em circunstâncias diferentes, sob aspectos diferentes. E isso é o que leva o Berlin, não é o único, mas eu acho a versão mais expressiva disso, a defender o que ele chama de value pluralism, pluralismo de valores. Quer dizer, a ideia de que existe um valor que se afirma categoricamente como aquele que deve nortear todas as decisões, este é o valor verdadeiro e bom, é só isso que nós devemos perseguir, ou isto acima de qualquer outra coisa, ela é falsa, porque os valores se chocam, você tem valores em conflitos, e o que você precisa fazer é mediar isso. Às vezes você aposta mais num, às vezes no outro e tal. Por que eu contei essa história desse jeito? Assim, né? Porque eu acho que realmente, se você não tem um mínimo grau de consciência, né, do quão saudável é adotar uma postura cética quanto à absoluta determinação, tá, de valores e de resultados científicos verdadeiros a respeito de todas as coisas, sobretudo no que diz respeito à política e à moral, a tendência de você se tornar um dogmático, um autoritário, alguém que quer impor coisas, é muito grande. Tá? E eu dei os exemplos de tecnologia, de mercado, de várias coisas, para deixar o seguinte, não há nenhuma posição política que seja completamente livre, blindada dessa possibilidade. Todo mundo pode se tornar monomaníaco e achar que tem uma solução única para tudo. Tá? Mas eu acho que o receituário de um liberalismo pluralista é aquele que consegue dizer, não é bem assim. Tá? Agora, se eu tivesse que dizer onde é que o liberalismo pluralista não só não está bem, como praticamente nunca existiu, certamente a Universidade Brasileira é o lugar para você procurar isso.
Né? Nunca existiu. Quer dizer, houve melhores momentos na história da universidade em que pessoas que, na minha opinião, não tem nada a ver, não tem até tanto a ver com ideologia. As pessoas podiam até ser muito de esquerda, mas tinham uma certa tendência, uma certa inclinação a uma aceitação pluralista. As pessoas tinham uma tendência a conviver com gente de talentos diferentes, com perspectivas filosóficas diferentes, perspectivas culturais e intelectuais diferentes. Né? E a universidade brasileira, eu acho que ela, enfim, ela sofre críticas muitas vezes muito injustas. Tem pessoas de muito talento, tem pessoas de muita capacidade que fazem trabalhos de excelência nas ciências, mesmo nas ciências humanas. Eu acho que é falsa a ideia de que não tem ninguém estudando nada sério nunca na universidade. Eu acho que isso é uma bobagem, isso é realmente uma grande bobagem. Eu acabei de fazer uma entrevista, deve ser no Estado da Arte, lá no Estadão, em breve, com dois amigos, e com o Cláudio Miquelon, que foi um professor do direito na URGS, assim, uma figura assim, absolutamente gigantesca assim, da vida acadêmica brasileira, e uma trajetória de, sei lá, 6 anos. Assim, eu acho que ele deu aula na URGS e há 20 anos ele é professor de filosofia do direito em Edimburgo, né? O cara mais ou menos assumiu assim, a cátedra do Neil McCormick. Assim, o cara é um gênio. Eu acho. O pessoal do Souto Corrêa conhece, ele foi sócio do escritório e tal. Estou dando isso como exemplo assim, de um cara, assim, meu antigo orientador na USP, uma pessoa que eu admiro imensamente, assim, um especialista em filosofia antiga de nível internacional, e como ele tem outros, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, e em várias áreas. E as posições políticas dessas pessoas nunca me importaram. Eu acho, se duvidar, eu nem sei dizer, sabe? Então, assim, não estou querendo dizer que não tenha nada de bom, eu quero deixar isso bem claro. Assim, tem muita gente fazendo trabalhos assim, extraordinários na universidade, mas institucionalmente existe um problema de viés de formação e de reprodução desse viés de formação que faz com que a maior parte das pessoas sequer veja que é um problema. Quando você conversa com a maior parte das pessoas desse meio, especialmente das ciências humanas, né, de humanidades, não é que eles vão te atacar, dizer que você está dizendo uma mentira. Eles simplesmente dizem o seguinte, mas eu nunca vi esse problema acontecer. Por quê? Porque o pressuposto é os resultados políticos que eu tenho, de que, sei lá, a política X é a correta, o partido Y é o melhor, votar assim é o correto, defender tal posição é o correto. Isso não é uma ideologia minha, isso é o desdobramento da minha condição de pessoa esclarecida. Logo, não tem imposição nenhuma. É óbvio que essas são as posições corretas. Você entende? Bom, quando você está lidando com pessoas muito educadas, muito refinadas, muito sofisticadas, isso se resolve num bom jantar, um vinho aqui. Você está vendo? Ah, não, verdade, você tem razão, pronto. Agora, quando você tem sucessivas novas levas de demografias bem diferentes, de perfis muito diferentes, lidando com jovens são normalmente muito entusiastas de suas posições, né? Estão insistentes lá nas suas posições. A tendência é isso. Em 2 toques você tem professor incentivando a perseguição de estudantes, né, por posições ideológicas diferentes. Tá? Então, existe um problema institucional na universidade brasileira que eu acho que não é lido corretamente por quase ninguém, seja da direita liberal, seja da direita conservadora, seja de liberais progressistas. Eu acho que tem um grande déficit de compreensão do porquê que não tem essa posição de compreender a necessidade do pluralismo. Mas está mudando, está mudando. Eu conheço vários professores que estão envolvidos, a maior parte é de esquerda, que está envolvido aí em projetos de iniciativas de romper essas posições, de defender a necessidade de pluralismo e de diversidade intelectual. Diversidade não é só uma questão social ou sei lá, de demografia, né, do perfil étnico, perfil social, perfil socioeconômico, perfil de gênero. Não, a diversidade também é uma necessidade intelectual. Se você não tiver diversidade de posições intelectuais, culturais, políticas, né, na universidade, o efeito disso é muito negativo. Então eu conheço pessoas, né? Tem uma pessoa, para não falar de todos, porque são várias, né? Uma pessoa que não está no Brasil atualmente, mas que tem feito pesquisas acadêmicas nesse sentido, cujos resultados se voltam para aplicar isso, inclusive no Brasil, é o Pedro Franco, filho do Gustavo. O Pedro foi para a Colômbia para fazer esse tipo de pesquisa e tem feito e tem liderado iniciativas com vários outros professores aqui que eu conheço, para mostrar isso. Olha, a gente não tem os dados, os Estados Unidos têm os dados, vamos pegar esses dados, vamos fazer pesquisa e vamos mostrar, olha aqui, ó,
Tem bias, não tem bias, tem monocultura, as pessoas dão sempre as mesmas bibliografias, e vamos colher esses dados e vamos começar a dialogar com as pessoas. Então tem algumas muito incipiente, mas tem um início disso. E eu acho que também falta uma compreensão factual. Qual é a compreensão factual? A compreensão factual é a seguinte: um sujeito na Inglaterra, nos anos 60, era um MP Tory lá, de alta formação, em plena década de 60, muito antes de existirem as polêmicas atuais de identitarismo, de militâncias estridentes, de o jornalismo ter se tornado extremamente militante como se tornou e tal. Ele falando sobre a BBC, sobre o problema da BBC, ele dizia o seguinte: olha, o problema da BBC é trivial. A maior parte das pessoas que é inclinada ao conservadorismo Tory, que é mais Tory não Labour, que é mais conservadora do que progressista, né, trabalhista, qualquer coisa assim, escolhe que tipo de profissão, de atuação profissional. Business, science, engineering, etc, etc, etc. As pessoas vão para esse tipo de trabalho. A maior parte das pessoas de inclinação, de temperamento, de interesse, de esquerda, escolhe que tipo de trabalho. Arts, communications, etc, etc, etc. Então, era natural essa clivagem. Ele estava dizendo que não tem nenhuma teoria conspiratória por trás disso. É relativamente natural. Tá? Só que assim como não é verdade que não exista ninguém que seja de esquerda e tenha interesse em negócios, não é verdade que não exista ninguém que seja de esquerda e tenha interesse no mundo jurídico, ou no mundo do business, no mundo do mercado financeiro, sei lá, também não é verdade que não exista ninguém que seja conservador e tenha interesse na cultura. Pelo contrário, isso é uma lenda, isso é é quase uma picaretagem. Você dizer que a maior parte das pessoas, né, um perfil mais conservador, vai para o mundo dos negócios, ok, não tem nenhum problema. Mas a ideia por trás desse consenso integralmente falso, tá? De que cultura, arte, literatura, né, de que o mundo das artes é, por natureza, de esquerda, de inclinação revolucionária, socialista, isso é uma empulhação, isso é uma falsidade grotesca. Tá? Quer dizer, se você olhar a história da cultura e da civilização ocidental, você vai perceber que a partir de um determinado momento do século XIX, começam a existir certos luminares de esquerda nas artes. Do iluminismo para frente, ali do 18 para 19. Alguns. Ao longo do século XX, a presença da ideologia comunista, a presença do Partido Comunista como estruturante no Ocidente é extremamente importante e tem muitos escritores e artistas que têm relações com esse mundo. Ok? Agora, a ideia de que é natural que seja hegemônica a cultura de esquerda, que a esquerda seja hegemônica na cultura, isso é uma construção dos anos 50 e 60 para cá. Isso não é verdade. Só que quem é que está disposto a colocar essas cartas na mesa e conversar assim? Ninguém. A esquerda não quer conversar com ninguém que não seja de esquerda. E o meio conservador e liberal tem muito déficit no sentido de reconhecer que cultura não é uma perfumaria, né? Que não é só uma coisa que eu brigava muito quando eu participava mais ativamente desses debates. Eu dizia o seguinte: olha, não adianta nada. Assim, eu acho que eu estava certo. Não sei se você vai colocar essa entrevista, mas eu realmente acho que eu estava certo. Não adianta nada você achar que você vai fazer uma grande transformação de cultura, de valores, que orientam as pessoas, porque você tem, sei lá, 13 youtubers lá dizendo bobagens e alguém brigando no TikTok da vida. Isso não vai mudar porcaria nenhuma. A guerra política pode ser importante, o conflito local ali e tal, preciso ganhar esse debate e tal, pode ser. Né? Transformação mais sólida você só faz com esse longo prazo. Por isso que esse problema do pluralismo passa pela educação, pela universidade, pelos institutos de pesquisa, pela formação mais sólida, né? E eu acho que não pode mais ser negligenciado como foi. E eu acho que, de fato, assim, um dos impasses de um momento assim, sei lá, se você olha para a década de 2010, a saturação dos governos do PT, a saturação com a corrupção que foi desvelada, a coisa toda gerou um boom para o movimento liberal, um boom para conservadores. Ninguém falava em conservadorismo nas grandes mídias, nos grandes centros de debate e tal. Quando eu estava na faculdade no final dos anos 90, nos anos 2000, ao longo de muito tempo era uma coisa assim que não existia, e de repente aquilo saiu de pequenos nichos, tinha um cara lá, tinha um guru aqui, tinha um sei lá, se tornou uma coisa mainstream.
Tudo bem, como tudo que se torna mainstream, tem muita porcaria junto, vem muita coisa ruim, de baixa qualidade, etc e tal. Mas o principal fator que eu acho pelo qual não foi possível colher os melhores frutos disso se você aposta sempre no curto prazismo, você vai dizer, não, mas tem o fulano que tá de dedo em riste na cara de não sei quem lá, então vamos fazer isso aqui. Não vai dar em nada, você entende? Isso não vai dar em nada. Isso não vai transformar as instituições, isso não vai transformar as mentalidades, isso não vai ter impacto de longo prazo, isso não vai transformar os ambientes de debate. Ao passo que se você tem, vamos ter um projeto de longo prazo, vamos compreender que as universidades são instituições centrais do Ocidente há 1000 anos. Bom, então o que você quer fazer? Você quer fechar tudo? Vamos fechar as universidades? Bom, tá bem, então tá. Vai fazer o que depois da vida? Vai abrir uma madraça islâmica? O que você quer fazer? Você vai formar as pessoas como? Não, eu vou formar aqui numa escolinha técnica. E assim, vamos fazer um monte de corporações medievais de novo? Esse é o projeto que as pessoas têm? Não, você tem que ter uma disputa de formação. Peraí, na verdade ela não foi assim. É um ponto extremamente importante. Nós somos curto-prazistas. A gente olha assim, os últimos 60 anos são anos de dominação de uma posição ultra progressista, quando não muito radical, nas universidades e na cultura. Bom, não era assim antes. Você pode ter muito mais variedade. Tá? Mas para isso você precisa ter convicção de que a cultura, de pensamento, de que a formação acadêmica, de que a formação humanista, de que a formação científica, de que a formação nas artes não é perfumaria. Que isso é uma parte indispensável da nossa identidade. Muito bom, professor. A gente, abriu aqui vários leques, mas estamos nos encaminhando para o final, então. Eu sinto que, como alguém que partilha do pluralismo de valores do Isaiah Berlin, que você citou, que tá um pouco fora de moda, né? Essa visão de pluralismo de valores, e enquanto que o monismo de valores ele está em uma tendência crescente. Mas espero que com essas conversas a gente consiga inverter essa tendência. Muito obrigado pela Não, eu também espero mesmo. Obrigado a você pela entrevista, pela conversa. Mais uma vez eu me desculpo com você e com a audiência por falar demais. Assim, não dou espaço para ser um bom entrevistado, mas foi um prazer, de verdade. Um grande prazer. Obrigado a todos. Até a próxima entrevista do Instituto Liberdade.